Olá pessoal, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre um tipo de investimento que pode se tornar a sua galinha dos ovos de ouro. Eu não sei se você já ouviu falar na história, na fábula da galinha dos ovos de ouro, mas conta-se que um fazendeiro, ele certa manhã acordou, foi no galinheiro e viu uma galinha que tinha botado um ovo de ouro. E rapidamente ele ficou muito impressionado, rapidamente ele pegou o ovo, pegou a galinha, foi correndo contar para sua esposa. E ele simplesmente pegou e falou para ela assim: olha, se essa galinha bota ovos de ouro, provavelmente dentro dela deve ter uma grande quantidade de ouro. E aí, mais que rapidamente, né, ele foi, pegou a faca, cortou e matou a galinha, cortou ela, né? E para surpresa dele, ele descobriu que na verdade não tinha ouro nenhum, era uma galinha como qualquer outra por dentro. E por que eu tô contando essa história? Porque eu vou exemplificar falando, né, que esse investimento pode se tornar a galinha dos ovos de ouro. E eu não quero que você faça como esse fazendeiro, mate a galinha, que você ignore essa galinha dos ovos de ouro. A maioria das pessoas, elas acreditam que para ganhar dinheiro no mercado financeiro, se trata de uma única estratégia. Elas só conseguem pensar em uma única estratégia, que é de comprar e vender galinhas. Por exemplo, ela compra uma galinha pequenininha, um pintinho, e quando cresce, quando ela está a vir uma galinha, um galo, né, ela vende. E esse exemplo a gente pode citar as ações. A maioria das pessoas, né, pensam que é só assim: eu compro uma ação num valor baixo e quando ela tiver um valor alto, eu vendo ela e lucro com essa diferença. Acontece, pessoal, que existe uma possibilidade de você ter ganhos recorrentes, né, e começando com pouco. E essa galinha, que pode se tornar uma galinha dos ovos de ouro, são os fundos imobiliários. E aí você vai perguntar o seguinte: Emily, mas se os fundos imobiliários é tão bom, por que a maioria investe em ações e não nos fundos imobiliários? Bom, a verdade é que a maioria das pessoas está preocupada com o curto prazo e a maioria quer ganhos grandes, ganhos altos, né, em um curto espaço de tempo. Então ela começa a fazer trades com ações, por exemplo, e muitas vezes, né, ela começa ganhando dinheiro e depois vai perdendo dinheiro. Por quê? Porque apesar de ser um mercado que traz muito dinheiro de forma rápida, ele também se torna um mercado mais arriscado. Enquanto que os fundos imobiliários, por que a maioria, então, não prefere os fundos imobiliários? Porque, primeiramente, que a maioria das pessoas, elas não querem ter pingando na sua conta pouco dinheiro. Por exemplo, você adquire uma cota de um fundo imobiliário e aí todo mês vai cair R$ 1 na sua conta. A maioria das pessoas acha esse lucro irrisório, não quer começar tendo apenas R$ 1 caindo na sua conta todos os meses. Elas querem, né, ter ganhos muito altos, mas sem muitas vezes ter até um certo dinheiro para poder começar, entende? Então, olha só, o primeiro empecilho que as pessoas veem nos fundos imobiliários é ter uma renda pequena. Elas não aceitam, elas não querem ter uma pequena renda, né? Então, às vezes, ela adquire apenas uma cota e tem R$ 1, por exemplo, de lucro e ela acha ruim, né? Ela acha pouco. A rentabilidade dos fundos imobiliários geralmente varia de 0,5% ao mês a, em média, 1,5% ao mês. Então, pode variar nisso aí. Claro que existem alguns que pagam menos e outros que pagam bem mais do que isso, mas geralmente a média dos fundos imobiliários é essa. Então, você pode construir a sua carteira de fundos imobiliários para você ter ganhos, para você ter renda constante através deles. Mas poucas pessoas querem começar realmente do zero, sabe? E também uma grande diferença entre as ações e os fundos imobiliários é que nos fundos imobiliários você tem uma certa segurança a mais do que as ações, porque eles variam também como as ações, eles fazem parte do mercado da renda variável, mas eles têm uma variação menor do que as ações, né? A volatilidade é menor também. Então, os fundos imobiliários, eles acabam sendo mais estáveis. Nós, por exemplo, na primeira onda da quarentena que teve, nós vimos que os comércios fecharam, né? Nós vimos a bolsa cair, ficar muito vermelha. Tanto é que teve o circuit break, onde houve o fechamento, não podia-se mais comprar e nem vender os ativos, porque eles fizeram a paralisação, né, digamos assim, da bolsa, para que as pessoas não pudessem vender e as ações do nada, né, caíssem muito. Então e mesmo tendo esse circuit break, as ações caíram muito, né, em um dia só, em uma semana só, elas caíram rapidamente. Enquanto que os fundos imobiliários acabam sendo uma alternativa mais segura, digamos assim, sabe? Então,
A questão é a seguinte, os fundos vai exigir de você um pouco mais de disciplina, de paciência e também seria um investimento a longo prazo. Até mesmo ao ponto de que você vai adquirindo os fundos e eles vão se pagando conforme o tempo. E você pode ir adquirindo mais fundos para você ter mais renda entrando no seu orçamento. Então, os fundos imobiliários podem se tornar a sua galinha dos ovos de ouro à medida que você vai construindo o seu patrimônio, vai adquirindo as cotas e com essas cotas você tem uma porcentagem, um aluguel caindo na sua conta. Se a gente for parar para analisar e você quiser, por exemplo, hoje investir no mercado imobiliário, é muito difícil você começar com pouco dinheiro. Você vai ter que ter um dinheiro muito maior. E aí, se você for alugar aquele local que você comprou, assim, o que eu vejo hoje, os aluguéis, pelo menos onde eu moro, claro que isso é relativo, vai depender do lugar, do bairro, né? Enfim, mas geralmente, pessoal, os aluguéis são muito inferior a 1%. E assim, eu posso dizer que a maioria deles é bem abaixo de 0,5% ao mês que eles pagam. Então, assim, os fundos imobiliários se tornam uma alternativa melhor do que os imóveis físicos, pela questão que você pode começar com pouco dinheiro e ter uma renda constante ali. Além disso, enxergue isso que eu falei para vocês como uma das estratégias para você investir. Como eu disse, a maioria das pessoas acreditam que existe apenas uma estratégia de investimento, que é comprar e vender galinhas, né? Assim, fazendo uma comparação. Mas não é só isso. Existe também essa possibilidade de você ter uma galinha te dando ovos de ouro todos os meses, ok? Era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, me conte aqui o que você achou. Você já investiu em fundos imobiliários? O que você achou? Quais as suas dúvidas para você, se você quiser investir? Deixa aqui nos comentários. Até mais, tchau, tchau!